Foi semana passada? Foi, né? Semana passada eu falei do capítulo 2, né? Do versículo 1 até o versículo 18. Eu quero concluir hoje, se Deus permitir, do versículo 19 até o versículo 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 30, que diz assim: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também estejam de bom ânimo, sabendo de vossas notícias, não tendo ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E bem sabeis, porém, que a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte, espero enviá-lo logo e tenha visto a minha situação. Verso 24: confio, porém, no Senhor também, que eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro, e combater ao vosso, enviando para promover as minhas necessidades, pois tinha muitas saudades de todos. Estais muitos angustiado, e que tivesse ouvido, ele estivesse doente. Verso 27: de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também a mim, que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, regozijei e tenha menos tristeza. Verso 29: recebi no Senhor com toda alegria, e tendo a honra de homens como ele. Versículo 30: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo à morte, mas não fazendo caso da vida, para suprir a ajuda dos próprios que não podereis dar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, neste momento, Santo Espírito de Deus, quero pedir a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, Senhor Jesus, na minha vida, Senhor, que essa palavra, ela não é minha, essa palavra é tua, para que o teu nome possa ser glorificado na pessoa bendita de Jesus. Meus amados irmãos, na semana passada, nós falamos aqui, falamos o que a palavra de Deus nos diz. Paulo, ele tratou sobre o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor que nós temos de sentimentos um pelos outros, né? E aí Paulo, ele vai colocar a situação que nós devemos olhar, né? Olhar para Jesus, que assim como Cristo, sendo em forma de Deus, ele se desvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário e deu a sua vida ao nosso favor. Então aqui, do versículo 19 até o versículo 30, o apóstolo Paulo, ele está preso na cidade de Roma. Ele está confinado. Preso por quê? Por causa de anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo está preso. E nessa situação em que Paulo estava preso, aqui vai falar de duas pessoas, uma chamada Timóteo e outra chamada Epafrodito. E esses dois homens, apesar que Timóteo era um jovem,
E Epafrodito já era eu acredito que ele já era uma pessoa já de meia idade. E o que eu vejo nesses homens aqui, uma entrega totalmente, não por Paulo, né? Não por Paulo, mas por servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com prazer. E o que isso nos mostra? Que nós temos que ter alegria, irmão, em servir a Deus. Nós temos que ter alegria, não servir a nós próprios, mas servir uns aos outros. Principalmente nós, como servos de Deus, nós temos que servir a quem? Servir as pessoas com a palavra, servir as pessoas com o evangelho, com a palavra de Deus. E esses homens aqui, nós vamos ver aqui, que alegria esses homens tinham em servir a Deus. E ó que eles não tinham motivo, eles não tinham motivo disso. Paulo estava preso. Paulo queria enviar Timóteo para dar notícia, para trazer notícia para o apóstolo Paulo. E aqui também tinha o irmão Epafrodito. Paulo vai falar assim que ele estava até à beira da morte, porque ele estava enfermo. Hoje nós temos um conceito no meio cristão, que crente não pode passar dificuldades, crente não pode ficar doente, crente não pode ficar desempregado, crente não pode passar por lutas, por dificuldades, por provações, né, irmão João? Então, desculpa, irmãos, este não é o evangelho de Jesus. Jesus, ele mesmo disse: olha, aquele que vem após a mim, toma a sua cruz e me siga-me. Não é que o evangelho só é sofrimento, tem os seus momentos bons e os seus momentos alegres. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, a tempo de morrer, tempo tudo para todas as coisas, e Deus já determinou todas estas coisas. Veja aqui, o primeiro versículo 19 diz assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Timóteo, esse jovem Timóteo aqui, se os irmãos for aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 1, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele chega em uma certa cidade chamada Derbe e Listra. Estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas o seu pai grego. E os irmãos que estavam em Listra e em Icônia davam um bom testemunho dele. Quando Paulo chega nessa cidade, meus irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que a mãe de Timóteo já era uma serva de Deus, já era uma crente. E quando Paulo chega lá, a comunidade onde estava ali Timóteo dava um bom testemunho daquele jovem, dava um bom testemunho. E aí o que Paulo fez? Pegou e chamou Timóteo para fazer a obra de Deus. E aí o que eles fizeram? Aí nesse momento, Timóteo ainda ele não era circuncidado. E aí o que Paulo fez? Paulo circuncida Timóteo, né? Não que Paulo circuncidou Timóteo por um caso de salvação, alguma coisa assim. É o contrário da igreja de Gálatas, que os judeus que
queria circuncidar os gentios para eles ser salvos. Aqui é totalmente diferente o seu contexto. Aí Paulo foi lá e circuncidou Timóteo e levou ele para a viagem missionária. Só que eu quero dizer algo aqui para os irmãos, muito interessante que eu quero dizer para os irmãos aqui, sobre a palavra de Deus. Ele conduz o crente. Ele diz, quando ia passando pelas cidades, entregando-lhe para que serem observados as decisões, e haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada dia crescia o seu número. Irmão, não existe outra forma da igreja crescer o número de membresia, não é fazendo eventos para chamar as pessoas, não, é pregando a palavra de Deus, é a igreja dando um bom testemunho, e aí as pessoas vêm, porque aqui, olha que coisa linda, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo em pregar na Ásia. Veja aqui, irmãos, qual que era a vontade de Paulo? A vontade de Paulo era voltar para a Ásia novamente. A vontade dele era pregar lá na Ásia. E o que aconteceu aqui? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Provavelmente o Espírito Santo, Paulo, não vá. Olha o versículo 7, quando chegaram em Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Passando pela Mísia, desceram a Troade. Se os irmãos verem a partir do versículo 9, a Bíblia diz que Paulo ele teve uma visão, e disse: Paulo, atravessa a Macedônia, até então, meus irmãos, que Paulo chega nessa cidade chamada Filipos, é onde nós estamos falando, chega na cidade de Filipos. Olha o versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão, que apareceu um homem da Macedônia, que lhe pedia que passasse a Macedônia, ajudando-nos. Logo depois dessa visão, procuremos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para anunciar o Evangelho. Navegando para Troade, fomos diretamente pela Samadrácia e segundo e Decápolis. Aqui, olha o versículo 12, e dali fomos para Filipos, a cidade mais importante da Macedônia, uma colônia romana. Permanecemos alguns dias. E o que aconteceu ali, meus irmãos? A Bíblia diz que Paulo, anunciando o Evangelho, havia algumas mulheres lavando roupa, e aí Paulo chegou ali para anunciar o Evangelho. A Bíblia fala aqui no versículo 7, que uma certa mulher chamada Lídia, Paulo começou a anunciar o Evangelho para ela. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela, e ali ela conheceu ao Senhor. Veja aqui, de tudo que foi falado aqui, tudo tem um propósito, meus irmãos, tudo tem um propósito. Deus é que conduz as nossas vidas. Versículo 20, mas tenho ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar, né? Nós vemos no versículo 20, a vontade de Paulo era o quê? Enviar, de Roma, enviar Timóteo até
a cidade de Filipos, até a igreja de Filipos. O versículo 20 diz assim, o versículo 20: e não tendo ninguém que sinceramente cuide do vosso, pois todos buscam o que é seu, mas não o que é de Cristo. Quantas vezes não acontece com nós isso, né, irmãos? Às vezes a gente quer buscar o nosso bem-estar, o nosso conforto. Eu posso dizer isso por isso mesmo, eu mesmo posso dizer isso, mas nós temos que buscar o quê? Cristo, buscar aquilo que vem de Cristo. E o que eu acho interessante, algumas formas quando Paulo ele trata esse jovem Timóteo. Se os irmãos pegarem alguns textos aí, um exemplo, 1 Coríntios 4,17, Paulo ele vai falar assim, meu filho amado, fiel no Senhor. Filipenses 1:1, servo de Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:2 diz assim: Timóteo, o meu filho na fé. 2 Coríntios 1:19 diz assim: pois o meu filho Jesus Cristo entre vós foi pregado em vós, por isto a mim, Silvano e Timóteo, não foi assim, mas nele ouves assim. Então veja aqui, irmãos, que Paulo ele tinha um carinho especial com o nosso jovem Timóteo. Versículo 22: bem sabeis, porém, que a sua experiência me serviu comigo no Evangelho, como o filho e o pai. Irmãos, esses dias acho que foi quando eu comecei a ministrar sobre a carta dos Filipenses, eu falei a respeito dos sofrimentos que Paulo teve por causa do Evangelho, da experiência. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós estamos passando uma certa situação, a gente não entendemos, nós não entendemos, às vezes as lutas, as dificuldades, as provações, a gente não entendemos qual vai ser o propósito, qual vai ser a reação, como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai trabalhar estas causas. Pois aqui Paulo vai dizer que as suas experiências, talvez o que nós já passamos vai servir de experiência, vai servir de exemplo mais ali na frente, um testemunho que a gente vai contar, vai edificar, talvez passando por situações que alguém está passando. Quantas das vezes isso já não aconteceu conosco? Algo que Deus fez na vida de um irmão ou da irmã, isso serviu do que? De experiência. Olha, eu passei por essa situação e Deus foi comigo, Deus me curou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus salvou a minha família, Deus salvou o meu filho através de uma situação difícil. Aí Paulo vai dizer aqui, de sorte eu espero enviá-lo logo tenha visto a minha situação. Verso 24: confio, porém, que no Senhor também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro, e combater os vossos enviados para prover as minhas necessidades. Veja aqui, irmão, veja aqui que Paulo, primeiramente ele queria enviar Timóteo, para saber
para que recebesse as notícias dos irmãos que estavam em Filipos. Agora eu fico assim pensando comigo, Paulo, na situação em que ele se encontrava, preso, ele queria saber as situações do que estava acontecendo ali com a igreja. E agora aqui, meus irmãos, aí a Bíblia vai entrar aqui em outra situação, um irmão chamado Epafrodito. Nós não temos, a Bíblia, ela fala muito pouco desse irmão. Ele vai falar aqui nessa igreja, na igreja de Filipos, vai falar a respeito desse homem. E aí no versículo 25, ó, julguei contudo necessário mandar Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro, a combater-vos, enviando para prover as minhas necessidades. Se os irmãos lerem o versículo 18, diz assim, o 18: bastante tenho recebido e tenho abundância, estou bem suprido, pois recebi de Epafrodito, da vossa parte, que foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável, aceitável a Deus. Veja aqui, meus irmãos, que esse Epafrodito, esse homem, ele supriu, porque a igreja de Filipos socorreu o apóstolo Paulo, mandou donativos onde Paulo estava preso. E agora esse irmão Epafrodito, que era cooperador de Paulo no evangelho de Cristo, acontece uma situação com esse homem. Paulo vai dizer aqui, versículo 26, ó, pois tinha muitas saudades de todos vós, estava muito angustiado, que tivesse ouvido que ele estava doente. Agora Epafrodito, irmãos e irmãos, até de socorrer o apóstolo Paulo, levar os donativos. E Paulo queria enviar também Epafrodito, mas agora ele está o quê? Agora está doente, está enfermo. Só que a preocupação desse homem não era com ele si próprio, a preocupação dele era com Paulo e com a igreja. Nós vamos ver aqui no versículo 27, ó, de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus compadeceu dele, não somente dele, mas também a mim, para que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo vai aqui relatar que além dele estar preso, agora esse irmão, agora ele está doente, à beira da sua morte. E aí a Bíblia diz aqui que Paulo falou assim, olha, e Deus compadeceu da vida dele. E Deus se compadeceu do servo dele. Veja aqui, meus irmãos, que a gente não estamos livres, nós não estamos livres das provações dessa vida, das lutas da vida, dos embaralhados da nossa vida. E agora aqui, aí Paulo vai tratar aqui uma questão, que também a mim, se não tivesse tristeza sobre a tristeza. Bom, Paulo já estava preso, agora ele vê o seu companheiro, o cooperador do evangelho, também doente. Aí Paulo vai dizer que era tristeza sobre tristeza. Por isso que Paulo, ele vai dizer a carta de Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira. Quer dizer que Paulo está dizendo, olha, fui um bom soldado, lutei até o fim.
Por isso que Jesus ele disse: aquele que perseverar até o fim. Então, a vida cristã, meus irmãos, a vida cristã é uma maratona. Paulo vai tratar disso, que a vida cristã é uma maratona. Nós somos atletas. E quando nós iniciamos essa carreira, esse atletismo, quando se começa uma corrida, a Bíblia diz que um só ganha o prêmio, mas nem todos que começam terminam a prova. Pode ser, meus irmãos, pode ser, eu tenho 20 anos que sirvo ao Senhor. Será que eu estou no começo da carreira? Ou estou no meio? Ou estou no fim? Nós estamos combatendo o bom combate. Não sei qual será o fim, mas será que eu garanto, eu sei que de mim a minha carreira será gloriosa, porque eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor. E aqui, meus irmãos, esse homem, Epafrodito, ele, independente da situação que ele estava doente, ele estava se preocupando com os irmãos de Filipos. Às vezes nós temos um conforto maravilhoso, temos um carro, temos uma casa, mas aí quando nós olhamos aqui para essa situação desse irmão, ele estava se preocupando com os irmãos, ainda estava à beira da morte, estava se preocupando com os irmãos de Filipos e com Paulo que estava preso. Pois nós vamos ver aqui, o versículo 28, pois isso enviei mais depressa, para que vendo outra vez, regozijei, e tenha menos tristeza. Recebi no Senhor toda alegria, e tendo em honra homens como ele. Então quando nós olhamos para Timóteo e olhamos para esse Epafrodito, eram homens honrosos, homens que tinham alegria de fazer as coisas para o Senhor. Irmão, tem tanto crente relaxado, né, irmão João, que não cuida das coisas do Senhor, faz as coisas porque manda, não, porque eu tenho que fazer. Não, irmão, a gente tem que fazer com alegria as coisas para o Senhor. E esses homens, não porque Paulo os honrou, não, é porque o Senhor honrou eles. Aí olha o versículo 30, diz assim, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir ajuda a vós próprios, e não podereis dar. Veja aqui, meus irmãos, que esse homem chegou até a beira da morte, e chegou até próximo da morte, não fazendo caso da vida, quer dizer, nem fazendo caso da vida dele. Ele estava suprindo, ajudando os irmãos de Filipos e socorrendo o apóstolo Paulo, que estava preso. Que honra é isso? Isso eu pego como exemplo de alegria, de uma vida cristã. Os irmãos sabem o que é a palavra servo, né? Servo quer dizer escravo. E servo, ele está para o quê? Servir. O servo, ele está para servir. Nós não somos mais escravos deste mundo, como nós éramos.
Nós estávamos na garra do inimigo, mas agora nós somos servos de Cristo. Nós estamos para servir ao Senhor. Paulo vai dizer que nós somos dispenseiros. Sabe o que é uma dispensa? Nós alimentamos a dispensa todos os meses, ou quando vai acabando aquilo que tem na sua casa, o que nós fazemos? Nós vamos lá, compramos e alimentamos primeiro a dispensa, e aí agora o Senhor nos colocou como os dispenseiros. Nós somos dispenseiros do Senhor, nós somos servos do Senhor, independente da situação, meus irmãos, vamos servir ao Senhor com alegria, porque esse homem, ele não olhou a situação, ainda que ele estava à beira da morte, mas a Bíblia vai dizer aqui que Paulo vai dizer, que a Bíblia também, ele vai dizer que Deus o compadeceu, Deus socorreu ele, Deus honrou ele. Que coisa linda, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, qual é o servo? Isso serve para mim também. Qual é a condição de servo que nós estamos sendo? Será que nós somos servos honrosos ao Senhor? Será que nós somos dispenseiros honrosos do Senhor? Não porque nós queremos nos aparecer, não, é porque nós somos dispenseiros, nós somos servos de Deus, servos do Senhor. O soldado tem que estar militando, não com a guarda abaixada, mas sim avantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Espírito Santo, o Senhor falou conosco, nesta noite, que nós temos que te honrar, porque quando o Senhor Jesus veio, a tua palavra vai dizer que Cristo, o Senhor, desvaziou-se de si mesmo, tomando-se forma de servo, tomando forma de homem, não olhou, Senhor, não olhou, mas sim olhou sim, que teria que morrer no Calvário e dar a sua vida a nossa. Senhor querido, nesta noite, Espírito Santo do Senhor, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, Senhor, para fazer o melhor para Ti, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado na pessoa bendita do nosso Salvador. Senhor, levanta esses soldados que estão feridos, esses soldados que estão machucados, estão desprotegidos, Senhor, encoraja eles, Senhor, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na pessoa bendita de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Domingo nós estaremos aqui pela manhã, culto matinal, a escola bíblica dominical. Provavelmente nós vamos, a irmã Elaine vai tratar a respeito do concílio. Amém? E continuamos orando pelos irmãos, por todos, pelo pastor Eurico, pela irmã Jerusa, que Deus, Deus já deu vitória, né, irmãos? Deus já deu vitória, né? Agora é questão de repouso, cuidados, né? Amém? Uma oração silenciosa, está terminado o culto em nome de Jesus.